Race Report, né? É o resultado da prova, como foi a prova, algumas considerações, talvez alguns aprendizados que eu tive nessa prova do Troféu Brasil, na distância que para mim foi uma novidade, né? Eu estreiei nessa distância. E é legal que essa prova eu consigo trazer um comparativo com a primeira prova que eu havia feito, que também foi no Troféu Brasil, só que em outra distância, no caso foi a distância short, que era metade dessa distância que eu fiz agora. Então eu acho muito legal esse tipo de vídeo porque a gente consegue fazer toda uma análise, eu consigo mostrar também as dificuldades que eu tive, as coisas boas que eu consegui realizar durante a prova e talvez até uma leitura do que eu possa, né, melhorar para as próximas provas. Lembrando que aqui no canal a gente está falando bastante sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre esporte, sobre Ironman, que é a minha busca aí, que daqui 10 semanas eu vou fazer a prova do 70.3 de São Paulo. Mas temos aqui o grande objetivo de falar com profissionais da área da saúde, né, trazendo sobre assuntos sobre business, sobre negócios, né, no caso, com outros programas. Então vocês vão observar que durante essa jornada aqui da Octomind, a gente vai, né, nós teremos outros canais, outros programas falando sobre diversos assuntos relacionados ao mundo da saúde. Eu sou cirurgião dentista e, de novo, estou treinando para o 70.3 São Paulo. E essa prova que eu fiz do Troféu Brasil, da distância olímpica, foi uma preparação, talvez a preparação do mais próximo que eu vou ter na minha prova aqui de São Paulo do 70.3. Então vamos lá. Primeiramente, a parte da alimentação foi uma coisa muito boa. Eu consegui ajustar muito bem a alimentação, principalmente nos últimos dias. Os últimos dias que foram com treinos mais de lapidação, treinos mais teoricamente mais leves, mas mantendo o volume. Eu senti que eu cheguei no dia da prova muito descansado, eu cheguei com uma saúde muito boa, estava com a alimentação muito bem encaixada e principalmente a hidratação muito bem encaixada. E o plano da prova também estava muito bem desenhado. E eu acredito que não só treinar, né, como a gente tem feito e faz bastante, um volume de treino bem interessante durante a semana, mas acho que a alimentação ter encaixado nesses últimos dias antes da prova foi um diferencial para mim muito importante. Parte de organização, dessa vez eu achei que fui muito bem organizado, consegui separar muito bem as coisas. Nós chegamos um dia antes e eu acredito que a organização também ela teve início na parte que eu entrei na água para fazer um teste, pode-se dizer assim, para conhecer o ambiente, para me familiarizar como estaria o mar, né? Ou pelo menos uma ideia de. Uma diferença muito grande que dessa vez eu tô com uma assessoria também, então tinha o pessoal da assessoria lá conseguindo direcionar. E começando por essa parte da organização, eu me organizei para chegar um dia antes e para fazer esse teste, fazer esse treino na água, na natação. Que no meu caso, eu acho que no caso da grande maioria dos triatletas amadores, até os profissionais mesmo, talvez a natação não seja o forte. E da prova que eu fiz em 2024, foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu entrei na água ali meio que sem estar ambientalizado, sem entender muito bem como a coisa funcionava, eu não tinha entrado antes, foi uma surpresa na prova em relação à água gelada, aquela galera, enfim. Então dessa vez eu já, chegando um dia antes, eu consegui entrar, consegui fazer uma natação, fiz 750, 800 metros eu fiz mais ou menos de natação, com as boias que já estavam demarcadas ali no sábado. Isso para mim foi um diferencial muito grande, foi muito bom. Consegui entender o mar, consegui entrar na água, ver a temperatura da água, ter mais ou menos uma ideia de correnteza. Para mim fez total diferença que no dia da prova eu já estava muito mais ligado e conectado do como seria. Então, depois desse treino, a gente teve um dia muito tranquilo, a gente foi retirar o kit, a gente comeu, consegui dormir muito cedo, deixei as coisas muito bem organizadas na noite anterior. No dia seguinte, por eu ter ido dormir cedo, eu consegui acordar com uma energia muito boa, tomei um café da manhã, fiz um pré-treino dessa vez muito melhor do que obviamente foi 2024, né? Então esse pré-treino também eu consegui comer 3 horas antes da largada, então foi uma coisa que também que eu cheguei na largada eu já estava, nossa, muito leve, já estava bem tranquilo em relação à alimentação. Um dos problemas que eu tive e um dos problemas que eu estava tendo em relação à cãibra, na natação, obviamente, principalmente, né?
A outra prova que eu fiz, de novo, 2024, foi uma prova que eu travei, que eu praticamente quebrei na água, eu fui o último a sair da água, as duas pernas travaram de cãibra, eu entendo que eu não estava muito bem, obviamente, alimentado, preparado também, mas acredito que a hidratação dessa vez foi um ponto muito importante, então consegui fazer a reposição de eletrólitos muito certinho, eu consegui me super hidratar no dia anterior, me hidratei muito bem no dia da prova também. Então a hidratação foi uma coisa que realmente teve uma mudança significativa no meu resultado da prova final. Quando eu cheguei na praia, que eu olhei para o mar, né, e eu vi ali, naquele primeiro momento eu vi que o mar estava um pouco mais mexido. Só que o que é engraçado é que eu estava tão focado, estava tão na minha cabeça que eu tinha que entrar, eu tinha que nadar, eu tinha que localizar a boia, eu não queria parar no meio da natação, eu queria fazer uma natação contínua. E eu precisava sair bem da água para dessa vez, né, curar esse trauma, pode-se dizer assim. Então eu foquei tanto nisso que eu particularmente não senti tanto essa, graças a Deus, né, esse frio na barriga desse mar estar tão mexido. Mas teve gente da assessoria, inclusive, que depois a Bia comentou, umas meninas que elas acabaram entrando na água e desistiram, porque realmente o mar estava bem mexido. Bastante onda, bastante correnteza, estava puxando bastante também. Eu fui ter percepção, obviamente, depois que eu saí da água, depois que, obviamente, que eu acabei a prova, mas realmente o mar estava um mar bem mexido, mas, de novo, eu estava tão focado, eu estava pensando tanto que eu ia entrar e ia nadar, ia entrar e ia nadar, ia fazer o que eu tinha que fazer, que graças a Deus o mar não foi um problema ali, esse mar estar mexido não foi um problema para mim. E isso é engraçado, né? Porque realmente o mar é uma coisa que me trazia muito receio, muito medo. E entrar no mar daquele jeito realmente foi uma prova de fogo muito grande. Quando eu fui entrar na água, eu tinha tomado um pré-treino, né? Eu tinha tomado um gel com cafeína, 100 miligramas de cafeína, 40, quase uma hora antes de entrar na água. E aquela emoção, aquela sensação de ter um monte de gente, obviamente, ali no meio. A Bia tava gravando as coisas pro canal, meu pai tava lá junto, aquela roupa de borracha também que aperta bastante a gente. E eu tava com aquele foco, obviamente, de entrar, natação, natação, natação. Eu não estava sentindo mentalmente que eu estava ansioso, na minha cabeça eu estava muito tranquilo, até demais. Porém, meu corpo estava ansioso, né? Então, às vezes isso acontece comigo. Para mim, eu tô tudo bem, tá tranquilo, mas meu corpo ele dá sinais de, às vezes, de um pouco de ansiedade ali naquele momento, que é normal, obviamente. Mas uma coisa que dessa vez eu controlei muito foi a parte dos batimentos cardíacos. Então, quando eu estava ali parado, estava teoricamente em repouso, meu batimento já estava 110, 115 mais ou menos. E eu entendi que se eu entrasse na água com uma velocidade um pouco maior, meu batimento ia subir muito mais. E aí, obviamente, eu poderia ter, durante a natação, principalmente nos primeiros metros ali, talvez uma hiperventilação, ou talvez travar, ou talvez realmente aquela ansiedade do mar batendo ali poderia me deixar um pouco mais nervoso. Então eu achei melhor e eu entrei na água de uma forma muito, vamos dizer, lenta. Foi engraçado que até a Bia, no vídeo que ela gravou lá, ela ficou comentando com meu pai lá, nossa, né, que tava dando até uma ansiedade, assim, de ver eu entrando tão devagar na água. Eu fui um dos últimos a entrar, então eu deixei a galera ir embora mesmo. O meu objetivo nessa prova realmente era uma preparação, não era uma coisa que, eu queria lá bater tempo, eu queria entrar na frente, eu queria disputar. Não, então era realmente uma preparação. Então eu entenderam que meu batimento precisava baixar, eu esperei baixar, entrei bem devagar mesmo. Uma coisa interessante também da observação, eu observei os profissionais entrando, eles entraram acho que uns 10 minutos antes que a gente. Eu vi onde eles entraram, para onde eles entraram. Então, como o mar estava puxando um pouco para segunda boia, eu entrei, que nem os profissionais entraram, puxando para a primeira. Então eu já entrei já mais para a direita, porque o mar estava trazendo para a esquerda. Então eu fui na direção da boia. Uma das evoluções que eu acredito que eu tive é que eu consegui me direcionar muito bem. Como é que eu estou fazendo hoje? Eu sempre fiz, né, no nado, a cada respirada, a cada duas braçadas. Então, uma, duas, respira, uma, duas, respira, e eu consigo me controlar muito bem a respiração e tá dando super certo. Então, eu fiz duas ou três respiradas para o lado e uma respirada para frente, para sempre estar olhando para a boia. Então, foi uma coisa que eu consegui direcionar muito bem a boia. Fiz a primeira boia, cruzei, atravessei, segunda boia, voltei certinho.
Nessa prova da distância olímpica são 1.500 metros de natação e a gente faz 750, sai da água e depois entra de novo. Isso era uma preocupação para mim muito grande também, de fazer os 750 primeiro e depois sair da água de uma forma boa, bem, com batimento legal, para conseguir voltar depois e fazer tudo de novo. Então quando eu saí da água eu saí tranquilo, eu saí até num trotezinho assim para manter o ritmo, entrei na água de novo. E é engraçado que quando eu entro na água pela segunda vez, vem uma onda grande, alta, e bate no meu rosto, até o óculos sai do lugar, eu parei, coloquei o óculos de novo, mas foi engraçado que de novo, né? Isso acabou que, graças a Deus, não me deixou com ansiedade ou com medo daquela onda alta. Só tirei, arrumei o óculos e voltei para natação. Quando eu vou sair da natação, que eu passo a primeira boia, entro na segunda, quando eu vou voltar, o mar estava jogando bastante para areia, que teoricamente é uma vantagem. Mas aí eu me empolguei, eu queria bater um pouco mais de perna para minha perna ter um pouco mais de circulação, para eu conseguir entrar na bicicleta de uma forma melhor. Senti uma leve cãibra na perna direita, então segurei um pouquinho, mas mesmo assim com um ritmo um pouco mais forte para a saída. Só que como eu acabei me empolgando um pouco mais, que o mar estava jogando, eu estava com uma certa velocidade, eu comecei a nadar muito para a direita. Então, ao invés de fazer o triângulo, eu comecei a abrir o triângulo. Aí um bote estava lá e começou a direcionar eu para voltar para o lado esquerdo. Direcionei, aí eu realmente enxerguei onde eu precisava chegar, sair, consegui fazer uma natação. No fim, a natação foi muito boa, pelo menos, obviamente, para mim, né? Eu estava pensando em fazer ali dentro de 2 minutos e 30 a cada 100 metros. Esse é o nosso pace, né? O pace da corrida a gente conta a cada 1 quilômetro e o pace da natação a gente conta a cada 100 metros. Então eu consegui fazer 2,35 para 100, eu achei muito bom assim, não parei em nenhum momento na água, consegui nadar de uma forma bem contínua. O mar estava realmente muito agitado, depois o pessoal comentando, e realmente muito agitado, muitas ondas, obviamente muita gente, e eu consegui fazer um pace teoricamente muito bom para os meus níveis, né, de natação. Mas eu acredito que fui super bem, superei esse desafio, saí da água muito bem, consegui fazer o que eu tinha direcionado e pensado para fazer. Na hora que eu vou para a bicicleta, eu saio, consigo sair bem, consigo sair correndo, trotando, obviamente, mas eu consegui sair muito bem posturado ali. Tirei a roupa de borracha, eu gastei um pouquinho de tempo a mais ali para realmente me recuperar e secar meu pé e tudo mais. Eu também não queria fazer de uma forma muito lenta a primeira transição, mas eu não queria fazer algo muito acelerado ali também. Então consegui pensar ali na hora, consegui fazer uma boa transição, consegui me hidratar um pouquinho, entrei na bicicleta e já entrei pedalando super bem na bike também. A primeira volta no Troféu Brasil é uma reclamação muito grande que o pessoal tem, é que quando a gente chega lá na ponta, do lado que a gente faz meio que o caminho ali do trem, né? É muito esburacado, então a gente tem que tomar muito cuidado. E foi a primeira prova que eu fiz com a bike de triatlon, que é a bike que a gente fica clipado. Então, o nível de concentração, ele tem a tendência de diminuir, porque você está naquele clipe ali pedalando, e no caso foram 40 quilômetros, né, 2 voltas de 20 quilômetros, mas o nível de concentração tem que estar muito alto, porque é realmente muito buraco. Consegui passar naquele lado do bem esburacado, quase caí num buraco uma vez, consegui tirar bem em cima, foi que me deu um alerta de novo, porque realmente ali é um lugar um pouco perigoso. Mas a bicicleta eu consegui fazer a bike super bem na bike. Eu fiz a bicicleta para 1h15. Eu consegui nadar, pedalar numa média ali de quase 30 km por hora. Foi 30? 30 ou 31 km por hora. Pedalei super bem, consegui fazer. O Troféu Brasil, ele tem muito o que a gente chama de retomada, tem muita curva. Você chega na curva, sai, chega na curva, sai. Vai lá embaixo, curvinha de novo. Então as retomadas foram muito boas de reduzir marcha, depois consegui subir para continuar um pedal sempre teoricamente um pouco mais forte. Quando eu fiz a primeira volta, eu perdi uma garrafinha, perdi uma hidratação. A de eletrólito ficou, eu estava usando salts. E a garrafinha que eu tinha, inclusive, acabado de comprar, a garrafinha de 750, eu acabei perdendo na primeira volta. Então, faço a primeira volta, na hora que eu saio, a garrafinha caiu no chão, fui embora. Fiz a prova, teoricamente, a segunda metade sem mais água. Precisava de mais água, talvez um pouquinho mais ali, mas deu tudo certo. Perdi a hidratação, mas consegui ir super bem. A segunda volta eu consegui pegar um pouquinho mais forte, eu senti.
porém faltando mais ou menos quase 10 quilômetros para finalizar, vai colocar aí uns 7 quilômetros mais ou menos, eu tirei um pouquinho o pé para ver se eu chegava na corrida um pouquinho melhor, com as pernas um pouco mais descansadas. Então isso que é engraçado no triatlon, né? A gente tem que ficar dosando. Na natação é interessante a gente sair com uma perna um pouco mais forte, para ter um pouco mais de irrigação na perna, para a gente subir na bicicleta de uma forma melhor. Já saindo da bike, eu achei melhor eu tirar um pouquinho da força ali que eu estava fazendo no final para chegar na corrida um pouco melhor. E também deu certo. Uma coisa que eu teoricamente arrisquei foi desclipar antes, né? Eu tirar a sapatilha antes de parar, no caso. Então o lado direito deu certo. Eu consegui soltar e tirar a sapatilha, deixar ela presa na bicicleta ali, tirar o pé e ficar por cima da sapatilha. O lado esquerdo eu acabei tentando fazer a mesma coisa, mas acabou que desclipou. Então eu tirei com a mão mesmo e fui carregando a sapatilha na mão na transição 2. Quando eu vou fazer a transição para a corrida, aí realmente é muito rápido, porque daí eu consegui já tirar a bicicleta, jogar a sapatilha no chão, tirar capacete, colocar o boné, colocar o número de peito, calçar o tênis rapidinho e sair. Não deu nem 2 minutos, eu acho, de T2. Isso eu fiquei muito feliz também. E na hora que eu entro na corrida, que é a fase final da prova, então a corrida são 10 quilômetros, então uma volta 5, depois volta a mesma coisa mais 5 e finaliza a prova. Quando eu saio, isso é uma coisa que eu tenho que prestar muita atenção no 70.3, porque o 70.3 não são 10 quilômetros, são 21 quilômetros, e 21 quilômetros, obviamente, né? O dobro de distância, eu tenho que estar de uma forma ali muito mais preparada mentalmente para que eu não saia tão forte na corrida, senão eu posso quebrar na corrida. Mas na prova eu estava me sentindo bem, no Troféu Brasil, eu acabei saindo para a corrida, saí forte, saí para baixo de 5 no pace, 4:30 eu acho que fiz o primeiro quilômetro, estava muito forte. No segundo quilômetro já fui começando a diminuir, no terceiro a mesma coisa, mas enfim, os primeiros 5 quilômetros eu faço, os primeiros 4 faço um pouco mais forte, o último quilômetro eu já diminuo um pouco a passada. Quando eu faço a primeira volta e volto para o sexto, eu já voltei um pouco mais cansado. Me arrastei um pouco mais por mais uns 2 quilômetros ali, não consegui subir, baixar muito o pace. Só que no final, faltando mais ou menos uns 2 a 3 quilômetros, passou um menino, uns 20 e poucos anos, num ritmo um pouco mais forte, bem ritmadinho assim, e eu resolvi acompanhar ele, consegui acompanhar, faltando 250 metros mais ou menos para acabar, eu deixei ele embora, porque realmente estava já chegando no meu limite. O meu batimento cardíaco estava chegando a 190, eu acho. Eu tinha acabado de fazer os exames do coração, todos eles, estava super bem, enfim, né? Despreocupado teoricamente em relação a isso. E eu consegui muito bem no final da prova. Antes de eu encontrar esse menino, eu estava começando a sentir um pouquinho de cãibra na perna, pouca coisa assim. E eu tinha uns saltos no macaquinho. Só que os saltos, obviamente, é sachê, né? Eu não tinha levado a cápsula de sal. Inclusive, né, se você tem alguma dica para levar a cápsula de sal no macaquinho, deixa aqui nos comentários, porque a cápsula de sal, uma vez eu levei, ela acabou estourando por conta do suor e calor, etc. Então, preferi levar os saltos para não correr esse risco dessa vez. Só que os saltos, obviamente, é um sachê, e eu precisava, de certa forma, jogar dentro do copinho de água e mexer, e na corrida eu não queria parar, né? Então eu tomo uma decisão ali de abrir os saltos, peguei um copinho de água, eu abro os saltos, jogo um pouco do sachê direto na boca mesmo, a água, fiz um pouco de bochecho e engoli direto. Minha boca estava um pouco cortada, né, questão do frio da época, e até senti queimando um pouquinho a boca, mas depois que eu fiz essa primeira, eu consegui jogar já na água, misturei e consegui tomar os saltos ali. Então, faltando esses 3 quilômetros, eu senti já que aquele eletrólito fez um pouco de diferença. Não sei se é o tempo correto para fazer essa diferença ou se realmente é um placebo. Não sei. Só sei que deu certo, só sei que minha perna parou das cãibras. Tava um pouquinho pesada, mas eu consegui soltar e ir super bem. E uma das vantagens e dos aprendizados, obviamente, é uma coisa que eu quero seguir no 70.3, principalmente nos 21 quilômetros, é que eu fiz a hidratação em todos os pontos. Todos os pontos que tinha de hidratação, eu peguei água, jogava água no corpo ali para baixar um pouco
a temperatura do corpo, jogava um pouco de água na perna também, água bem gelada, e obviamente tomava um pouco de água. Então todo o ponto de hidratação na corrida, até para compensar a falta da água nos últimos quilômetros da bicicleta ali, deu super certo, me mantive hidratado, mantive o meu corpo numa temperatura baixa, isso me ajudou bastante. E é uma coisa que eu com certeza vou seguir para o 70.3, que é realmente dar uma baixada nessa temperatura e me abastecer em todos os pontos de hidratação. Finalizando a corrida, realmente foi uma surpresa para mim. De novo, uma comparação com o ano de 2024. Eu fiz os 5 quilômetros com pace de 5,4, 5,7, mais ou menos isso. Então a minha corrida em 2024, os 5 quilômetros, foi muito bem. Nessa prova eu consegui fazer o mesmo ritmo, só que com o dobro de distância. Então os 10 quilômetros eu fiz também no pace de 5,4, se eu não me engano. Então aqui, fiz em 50, deu 51 minutos de pace na corrida. Fiquei super feliz, né, de finalizar uma prova que a gente nadou 1.500, pedalei 40 numa velocidade de 32 de média e ainda consegui correr num pace baixo desse, né, que para mim é um pace muito bom. Eu fiquei realmente muito feliz com o resultado. Uma coisa que eu acabei não comentando aqui, mas quando eu estava na bicicleta e eu vi que eu saí bem da água, eu me senti por alguns momentos sozinho ali no pedal. E eu sabia que eu não estava em último, assim, eu estava numa colocação teoricamente ok, né, boa. Então eu estava até achando que eu ia chegar numa colocação, pelo menos na minha categoria, numa colocação um pouco melhor pelo que eu consegui entregar ali. Teoricamente foram 38 participantes na minha categoria, eu terminei em 28º na minha categoria. Acho que para os meus padrões, pelo que eu venho treinando, por ter sido uma prova que realmente foi uma prova teste, uma prova que eu acabei me segurando um pouco para entrar na água, uma prova que na bicicleta talvez eu entendi que quando eu finalizei eu poderia ter feito um pouquinho mais de força, mas foi ok, deu para ir super bem. Sinto que a corrida talvez seja um ponto de melhora para os meus treinos, obviamente. Estava fazendo muito treino em esteira. Eu acho que a rua vai acabar me forjando muito mais agora, faltando essas últimas semanas aí. Eu tô tentando, sempre que possível, ir pra rua. Eu percebi que a galera realmente, na corrida, o pessoal corre forte mesmo. Então acho que eu chegar numa prova de 21 quilômetros e entregar uma coisa. Não penso em um pace super baixo, nada do tipo. Mas eu quero fazer uma prova inteira, né? Eu quero chegar numa prova ali que eu esteja mais teoricamente preparado. Por mais que eu tenha feito o RP nos meus 10 quilômetros, mas eu entendo que 21 já é outra situação. Mas eu acho que é basicamente isso. No geral, nossa, para mim não tenho o que falar, assim, o que eu poderia ter talvez melhorado ou não. Acho que foi tudo muito bem executado. Natação, tirei aquele trauma da água, tirei aquele trauma, aquele medo do que foi 2024, que realmente fui o último a sair, que minhas duas pernas travaram, eu fui parando de bote em bote, não via fim naquele negócio. Em 2024 eu nadei a metade do que eu nadei agora, foram 750, dessa vez 1.500, então eu consegui já dobrar a distância. Para vocês entenderem, o 70.3 serão 1.900 de natação, então dessa vez 1.400, ou seja, eu cheguei muito perto do que vai ser o pace para a distância do 70.3 na natação, então isso já me deixa um pouco mais, não confortável, continuo treinando e vou treinar muito mais nessas últimas 10 semanas. Mas eu entendo que, na minha cabeça, é possível, vou conseguir concluir, vou conseguir sair bem da água, esse é o ponto. Vou conseguir me direcionar nas boias, esse é o ponto. O que eu não tive em 2024, que dessa vez, roupa de borracha, nossa, esquece, é uma diferença muito grande. Roupa de borracha foi eu acho que eu falei em outro vídeo, que a roupa de borracha foi um dos primeiros investimentos que eu fiz nessa nova fase aqui do triatlo. Porque realmente a natação era uma coisa que me preocupava muito, realmente não tem me preocupado mais, é um ponto de atenção, mas é uma coisa que realmente agora parece que tirou aquele peso das minhas costas. A bicicleta, pedalar 90 quilômetros, eu pedalei 40 dessa vez, pedalar mais 50, eu preciso me preparar mais com a hidratação, preciso colocar mais hidratação na bicicleta, eu preciso ter um ponto de atenção muito maior com a parte da água ali na bike,
até a parte de eletrólitos também, a parte de talvez uma cápsula de sal ali na bicicleta, que realmente não pode faltar. Eu sei que no 70.3 tem pontos de hidratação na bicicleta também, então tem que ficar esperto com isso, porque a distância realmente é muito maior. Mas o aprendizado de sair da bicicleta pedalando um pouquinho mais leve foi muito bom, vou levar isso. E aí a corrida é a corrida, né? Mas acho que é isso. É muito legal eu também gravar esse vídeo, não só para vocês, mas também para eu ter isso registrado, para eu conseguir realmente colocar as minhas ideias aqui do que foi realmente a prova. E a prova é prova, né? Então realmente colocou a gente em prova ali de uma preparação muito importante, muito próximo do que eu vou passar daqui a 10 semanas. Próximo desafio, daqui 2 semanas a gente tem uma meia maratona que eu vou fazer a SP City, eu e muita gente, muitos amigos vão fazer também, amigos que vão fazer 42, eu vou fazer 21 quilômetros, obviamente, que aí sim a parte da corrida para preparação para o 70.3 eu vou correr a mesma distância, então vai ser muito legal, por mais que Troféu Brasil, nadei no mar, né? O mar tem aquela coisa das ondulações, tem a questão da correnteza, das ondas, porém a água do mar é muito mais leve, né? Tem a tendência de boiar muito mais e é uma água mais transparente, eu consigo ver o fundo, teoricamente, eu consigo enxergar alguma coisa ali embaixo. No 70.3 em São Paulo não vou enxergar nada, já falaram que a água é super escura e é mais pesada, mas é um ponto. A água é mais tranquila e mais leve, né? É mais pesada, mas mais tranquila, água parada, obviamente. A bicicleta no 70.3 tem um pouquinho mais de altimetria do que eu peguei em Santos, que Santos realmente só plano, e a corrida é teoricamente basicamente a mesma coisa. Já na SP City agora, a gente vai pegar uma altimetria um pouco diferente, então vai ser uma prova muito boa para eu testar, principalmente, e de novo, a alimentação, né, a reposição de eletrólitos e fazer força. Não adianta, eu sei que é uma preparação, eu tenho que ir na manha, não posso soltar o pé, mas eu entendo que na hora que chega na prova eu tenho esse negócio de competição aqui comigo, eu sei que eu vou acabar fazendo um pouquinho de força e isso vai ser bom, né? Pegar um pouquinho de altimetria, a gente vai subir a 23, subindo a 23 ali a gente vai pegar uma subidinha, e vai ser uma preparação muito boa, porque o 70.3 aí 100% plano na USP. Finalizando o vídeo, de novo, e eu gosto e peço e quero pedir cada vez mais para vocês que estão acompanhando, se vocês estão gostando, eu quero que vocês deixem realmente um like, deixem um comentário. Se você ainda não se inscreveu, tem muita gente que acabou assistindo, no primeiro vídeo tem quase 400 visualizações, estou muito feliz em relação a isso. O segundo passou de 100, e o terceiro acho que mais ou menos isso também. Então aí já foram 400, 600 visualizações no total até o momento, fora os shorts. E eu tenho aí 40 inscritos, quase 40 inscritos, ou seja, então muita gente que assistiu ainda não se inscreveu, então se você é uma dessas pessoas, pedir para você se inscrever no canal, curtir, deixar um comentário aqui o que vocês acharam sobre esse Race Report. Eu espero que nas próximas também vai ser mais ou menos a mesma pegada. Quero gravar mais um conteúdo de prova na SP City, com os amigos, vai ser bem legal. Espero que vocês estejam gostando, me acompanhem para as próximas e até mais.